tem como você ficar mais perto de Deus trabalhando na sua força. Tudo que você precisa está em Cristo. E se você estiver inserido nele, você tem todas as coisas. O véu era que separava. Sabe quando Jesus morreu, o que aconteceu com o véu? Ele rasgou. Agora aquele que só vivia no átrio pode entrar no Santo do Santo e desfrutar da arca, desfrutar da glória e da presença de Deus. Esse é o Deus que nos ama. Esse é o Deus que preferiu morrer do que viver sem nós eternamente. Amém. Estou entendendo, alguns. Você precisa entender isso. Senão a continuação da palavra vai ficar obscura para você. Porque isso aqui é só introdução. Se você não entender que ele... É verdade, estou mentindo não, é só introdução mesmo. Eu não entrei nos tópicos da palavra. Se você não entender que ele decidiu morrer, que já estava no coração, que ele em momento algum pensou em desistir, você de fato não acredita na graça de Deus. Terceiro tópico é a revelação da última ceia. Esse tópico o Senhor falou muito ao meu coração. Por quê? Primeiro, na revelação da última ceia, qual é a primeira coisa que ele revela? Que no meio deles teria um traidor. E depois ele revela que ele ia precisar morrer por todo aquele povo ali. Agora preste atenção. Vamos lá, eu quero que você imagine junto comigo. Uma pessoa que está pensando em desistir, ela treina 12 pessoas por 3 anos. E aí no final da sua caminhada, ele chega para essas pessoas e fala, aqui no meio de nós tem um que vai me trair. E isso não é o bastante. Fora esse que vai me trair, todos os outros vão me abandonar. Ele está falando da sua morte. Uma pessoa que está pensando em desistir, ele falaria isso. E no final dessas declarações, dessas afirmações, ele falaria como Jesus falou, mas é necessário que eu morra. Você vai lá ler os evangelhos, é isso que acontece. Ele fala que um ia trair, que todos os outros ia abandonar, mas aí ele conclui dizendo, mas é necessário que seja assim. É necessário que eu morra. Querido, é muito incoerente acreditar que Jesus estava pensando em desistir. Sabe por quê? Eu vou te falar, eu pensando em desistir. Sabe como eu falava? Eu ia falar assim, queridos, eu andei com vocês, vou falar para os jovens aqui. Estou andando com vocês aí, sei lá, 5, 7 anos, não sei nem quando que começou essa nossa história. E eu ia morrer por vocês. Já estava tudo planejado e tudo projetado. Eu ia morrer, ia entregar minha vida por vocês. Mas eu comecei a olhar para vocês e não dá. Hoje mesmo um vai me trair. E eu vou falar, não vai parar, vocês estão acusando esse um, vocês estão perguntando um pouco, mas quem é, mestre? Quem é? Eu? É aquele ou aquele outro? Eu jamais te trairei, Senhor. Eu falo, não adianta. Está querendo jogar a culpa para um e para o outro, mas o BO não está só em quem vai trair. O BO também está em todos vocês que vão me abandonar. Ou seja, não vai ficar ninguém aqui. Então eu já vi que vocês não têm jeito mesmo. Estão entendendo? Então o que eu vou fazer? Vou parar por aqui. Acabou o plano de redenção. Acabou o plano de cruz. Acabou toda essa história de que eu vou morrer para que vocês vivam. Diga misericórdia. Vou dizer algo para você. O homem ele pode até desistir. Quantas pessoas já desistiram de Cristo? O homem ele pode até parar no meio do caminho. O homem ele pode até se esquecer de todas as coisas que ele prometeu. Mas Jesus ele jamais vai desistir de nós. Jesus ele jamais vai deixar de cumprir aquilo que ele falou. Jesus ele jamais vai deixar de realizar a obra que ele começou nas nossas vidas. E é por isso que até hoje você está aqui, porque ele não desistiu de você. Existem pessoas que estão aqui hoje, e eu sou um exemplo vivo disso, porque eu estou aqui, é porque ele não desistiu de mim. É porque ele preferiu morrer do que viver sem mim eternamente. Você sabe que se Jesus não morresse, ele não nos teria eternamente. Você sabe disso? Se Jesus não morre na cruz, deixa eu deixar algo claro para você aqui. Sabe o que tinha que acontecer com a humanidade? Alguém pode me dizer? Ser destruída. Tinha que aniquilar, tinha que começar do zero. Tinha que acabar tudo.
Foi isso que aconteceu? Por que não aconteceu? Diga assim comigo, porque ele preferiu morrer do que viver sem mim. Essa é a grande revelação. Essa é a grande revelação da morte de Jesus. Agora, quero ministrar. Eu coloquei aqui, eu dividi um tópico. Esse primeiro tópico seria: Jesus nunca pensou em desistir. O segundo é: por que Jesus preferiu morrer do que viver sem nós? E a primeira coisa que nós precisamos entender é que eu preciso estar inserido na graça de Deus. Você já se inseriu na graça de Cristo? Qual é a maneira de eu me inserir na graça de Cristo? Gálatas 3:26 diz assim: todos vocês são filhos. Quem é filho aqui? Amém. Você pode ter dito isso, mas eu vou te explicar quem é filho. A Bíblia fala: todos vocês são filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. Então, ou seja, só existe uma maneira de ser filho. Só existe uma maneira de estar inserido nessa graça. Desse Jesus que preferiu morrer do que viver sem mim eternamente. E a primeira coisa é, tendo a Ele como Senhor. Quem já fez isso aqui? Você já aceitou a Cristo como seu Senhor? Como seu Salvador? Ele é o Deus da sua vida. Você reconhece Ele como o suficiente. Então essa é a maneira de se inserir em Cristo Jesus. Agora eu tenho algo para te dizer. Porque isso é fundamental. Se eu estou inserido na graça, por que eu não vivo o melhor de Deus para a minha vida? Quando eu estou inserido em Cristo, você concorda que tudo que Ele tem é meu? Você concorda que eu tenho direito a todas as coisas que o Senhor tem? Então eu vou dizer algo para você, né? Em Gálatas 2:20 diz assim: fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Então, para eu estar inserido, a primeira coisa que eu preciso ter é fé que Ele fez todas as coisas em meu favor. E outra coisa, quando Ele fez todas as coisas ao meu favor, eu tenho direito a tudo o que é dele. Diga glória a Deus. Nós temos que viver hoje uma nova identidade. Hoje de manhã, uma das crises foi essa, né? Como que eu vivo? Como que eu saio dessa terra? E cada vez o Senhor tem falado mais ao meu coração a respeito disso. Sabe por que nós não rompemos mais? Porque nós ainda somos muito terrenos. Nós ainda estamos muito presos a esse mundo aqui. Agora, uma coisa eu vou dizer que você já falou. Primeiro, nova criatura eu sou. Quem já falou isso? Quem já falou, as coisas velhas já passaram? Qual é outro texto aí que fala essas mesmas coisas? Esse é o texto que nós lemos. Mas, você já falou, Cristo vive em mim. Já falou ou não? Já. Agora me diga uma coisa, outra. Agora eu lembrei o que eu iria falar. Eu sou peregrino nessa terra. Quem já falou isso? E por que você se preocupa tanto com ela, se essa não é sua terra? Você cuida da casa do seu vizinho? Não fofoqueiro. Fofoqueiro, cala-te. Não é isso que eu estou falando. Mas eu vou falar. A sua rua, tem quantas casas na sua rua? Você trabalha. Agora você vai entender o porquê do trabalho, do egoísmo. Você trabalha lá o mês inteiro. E aí quando você recebe seu salário, você divide por todas as casas da sua rua. Por que você não faz isso? Porque as casas não são sua terra. Qual que é a sua terra? É a sua casa. Sim ou não? O recurso que você ganha no seu emprego, você leva para dentro da onde? Da sua casa. Porque ali é o seu mundo, ali é a sua terra. Agora qual é o problema do crente? É não acreditar que a terra de lá é boa. De fato. Estou falando de fato. Porque você fala isso o tempo inteiro. Se eu perguntar aqui, quem crê que o céu é melhor que a terra? Todo mundo vai levantar a mão. Não é uma pergunta, eu só estou comentando. Se eu falar isso, todo mundo levanta a mão. Por quê? Porque nós falamos. Mas e o coração? Acredita nisso? O
Coração acredita que o céu é melhor que a terra? Se o coração acreditasse, você já tinha se mergulhado nos pés de Jesus. Porque Ele é que te leva para lá. Quando estão entendendo, diga amém. Eu vou dizer algo ainda. Ir para o céu, reinar com Cristo é melhor do que ir para o céu. E só reina com Cristo quem perde a vida aqui na terra. A maneira de nós sermos inseridos é entender essa nova identidade que nós temos. E qual que é a nova identidade que nós temos? É que Cristo vive em nós. Hoje eu não vivo mais, eu vivo nesse corpo. Entenda isso, isso precisa cair no seu coração. Você vive nesse corpo, mas você não pertence a Ele. A palavra de Deus fala que esse corpo vai ser transformado. Você vive nessa terra, mas você não é dela. A palavra de Deus fala, eu vivo nesse corpo, mas vivo como? Eu vivo satisfazendo tudo que Ele quer fazer? Não, Ele fala, eu vivo nesse corpo, mas pela, diga fé. É assim a nossa vida. Quem está inserido na graça de Deus, vive dessa maneira, vive nesse corpo, caminha nesse corpo, mas ele é só um meio de transporte. Porque eu vivo pela fé. Por que eu vivo pela fé? Eu vivo pela fé porque eu creio que todas as coisas que eu preciso já estão consumadas em Cristo Jesus. Tudo aquilo que eu necessito para a minha vida já está feito em Cristo Jesus. Essa é a obra. Isaías 55 diz que tem algo que nos separa de Deus. O que é? Os nossos pecados e as nossas iniquidades. Ou seja, você precisa entender isso, porque senão você nunca se achega diante de Deus. Você não entende que Ele preferiu morrer do que viver sem você. E esse viver sem você... Sabia que tem crente que até hoje vive longe de Deus? E é crente. Por que ele vive longe de Deus? Porque ele não entendeu que ele está inserido na graça. Quando você está inserido na graça, você vive todas as coisas, os deleites, os desfrutes, em quem? Em Cristo Jesus. Agora deixa eu te explicar algo. Isaías fala que os nossos pecados nos separam de Cristo. Quem aqui está perto de Deus? Misericórdia, Jesus. Está amarrado, parei. Pode subir os músicos, vamos cantar um louvor para encerrar o culto. Vou continuar, não vou perguntar de novo não. Mas eu vou dizer algo para você. Esse é o nosso entendimento, sabia? Essa é a grande dificuldade para entender que Ele preferiu morrer do que viver sem mim eternamente. Nós ainda não entendemos isso. Não entendemos que nós temos acesso a Ele o tempo inteiro. Querido, eu tenho acesso a Deus o tempo inteiro. Eu falo com Deus o tempo inteiro. Ele mora em mim, Ele vive em mim, Ele também mora em você. Ele vive em você. Você está mais próximo de Deus do que qualquer pessoa. Você está próximo de Deus assim como Jesus está próximo de Deus. Deixa isso cair no seu coração. Você olha para o céu e fala, o Senhor está lá sentado do lado do Pai. Entenda isso, crente. Você também está sentado do lado do Pai. Que dificuldade é essa de entender que todas as coisas já foram consumadas em Cristo Jesus? Oh, Senhor! Dai-nos esse entendimento, dai-nos essa revelação. Não tem como você chegar mais perto de Deus. Não tem como você chegar mais perto de Deus. Tira isso da sua cabeça. Tira isso. Eu sei que os legalistas ficam o tempo inteiro. Jejue, ore, dobre o joelho, leia a Bíblia para você ficar mais perto de Deus. Mentira do diabo. Isso só vai fazer você melhorar um pouquinho. Não tem como você ficar mais perto de Deus trabalhando na sua força. Não é jejum que te aproxima de Deus. Amanhã eu começo um jejum. Você acha que eu vou ficar mais perto de Deus porque eu vou começar um jejum? Vou nada. Posso começar um jejum e me prostituir, jejuando. Conversa fiada. Pare, tira isso da sua cabeça. Não é o seu esforço, não é a sua obra, é Jesus, é Cristo, é a obra dele na cruz do Calvário que já fez todas as coisas.
Tudo que você precisa está em Cristo. E se você estiver inserido nele, você tem todas as coisas, todas as coisas, todas as coisas. Oh, Senhor! Às vezes você pensa que você não pode. Às vezes você pensa que você não é capaz, que você não faz as coisas direito. Ei, preste atenção. Jesus está te procurando. Jesus está te procurando porque Ele gosta de escolher os que não são mesmo. Ele gosta de escolher aqueles que não sabem fazer. Ele gosta de escolher os que não sabem falar. Esse é o grande problema, é acreditar que eu não estou inserido nele. É acreditar que eu posso melhorar para ficar mais perto dele. O engano de Satanás. Eu falo que é de Satanás mesmo, é do demônio isso. Sabe por quê? Porque isso é a maior maneira de te afastar de Deus. Porque no dia que você não jejua, no dia que você não ora, no dia que você não lê a Bíblia, você fala, eu estou distante de Deus. Não está, Ele continua dentro de você e clamando, eu sou o seu Pai, eu sou tudo que você precisa. Mentira do diabo. Demônio do inferno. Vamos continuar. Nós estamos inseridos em Cristo. Quem está inserido em Cristo, diga eu. Então você já tem todas as coisas que você precisa. Todas as coisas que você precisa. Ah, Léo, não vou jejuar mais, não vou orar, não vou mais ler a Bíblia. Aí o problema é seu. Se você quiser continuar na vida que você está vivendo, viva. Não ore, não jejue, não faça nada. Mas se você quiser um pouquinho mais de deleite, faça todas as outras coisas. Isso é deleite. Jejuar é deleite. Eu estava falando com o Ricardo. O Ricardo está em consagração com o Andai. E a gente estava comentando, acho que domingo passado, né, ou terça. Falava, eu fiz esse jejum e eu só chorava. E ele falou, é assim mesmo, eu estou mais sensível, essa é a questão do jejum. Mas jejum não tem nada a ver, tem mais unção na vida dele, não tem. Mas ele está mais perto, ele sente a carne dele fraca, ele não tem força. Ele está precisando de sustento na carne dele. Mas ele está falando, você não presta, você é só meu meio de transporte. E eu não vou te dar combustível, sabe por quê? Porque a minha esperança não está na carne. A minha esperança não está neste mundo. A minha esperança está em Cristo Jesus. Aquele que venceu todas as coisas por mim. Oh, glória. Deus é bom. Deus é bom, Ele nos escolheu, querido. Nós estamos inseridos, é porque Ele nos escolheu, é porque Ele fez. Mas nós temos uma nova identidade. Isaías, só complementando, lá fala que as nossas iniquidades nos separam de Deus. E quando eu fiz aquela pergunta, sabe por quê? É porque esse pensamento que fica na sua cabeça. Eu sou pecador, estou longe de Deus. A lei diz isso. A lei fala, as nossas iniquidades nos afastam de Deus. E digo mais, impede que Ele nos ouça. Você crê assim? Que as suas iniquidades te separam de Deus? Fica todo mundo com medo. Não, tem que crer mesmo, é verdade. Pensa que o Velho Testamento é mentiroso. Não, é verdadeiro. As nossas iniquidades nos separam de Deus. Os nossos pecados nos separam de Deus. E aí você está falando, mas Léo, agora você mudou tudo. Mudei nada. É que as nossas iniquidades já estão consumadas em Cristo Jesus. Os nossos pecados já estão cravados na cruz do Calvário. Tudo que precisava ser feito para que eu tivesse acesso ao Pai. Querido, sabe qual era um sinal de iniquidade? O sinal de iniquidade na Bíblia era o véu. É verdade. Para cá, para trás, todos que têm iniquidade podem pisar na casa do Senhor. Lá para dentro só o santo. O véu era que separava. Sabe quando Jesus morreu, o que aconteceu com o véu? Ele rasgou, ele partiu. Agora aquele que só vivia no átrio pode entrar no santo do santo e desfrutar da arca, desfrutar da glória e da presença de Deus. Não existe mais véu, não existe mais barreira. O Senhor Jesus consumou tudo por nós. Tudo por nós. Sabe qual é a melhor maneira de vencer o pecado? Depois que você pecar, você ir falar, Jesus, eu creio que eu sou perdoado. Eu creio que eu sou amado. Sabia que isso é um grande desafio? É verdade. Eu já fiz esse teste. Sabe quando você peca? O pastor Luiz, ele fala de um jovem, né, que ele mandou ir para o espelho. Querido, é terrível. Eu fiz. O dia que eu pequei, fui para o espelho. Fiquei olhando ali. Você não tem coragem de falar.
Faz esse teste. Você vai falar, eu não peco. Amém, glória a Deus. Tem um anjo em nosso meio. Tem um anjo entre nós, isso é bênção. Os anjos passeiam o nosso... Oh, glória. Pois é, mas eu peco, querido. Infelizmente, mas eu peco. No dia que eu pequei, eu fui para o espelho e falei, eu sou amado. Só consegui falar isso. Faz essa experiência, é boa demais. Mas sabe o que isso é importante? A Meire falou de uma parábola, eu estou escrevendo sobre ela. Essa parábola ela é tremenda. Sabe por quê? Aquele filho que estava correndo, ouvindo em direção ao pai, que o pai correu para ele. Ele era um pecador? Ele tinha pedido perdão? Nem perdão ele tinha pedido. Foi sobre isso que o Senhor me fez escrever. Nem chegou e tinha falado, me perdoa, antes de pedir perdão. O pai largou tudo que ele estava fazendo, deixou a sua casa, deixou as suas riquezas, deixou os seus bens, deixou o filho que estava lá dentro e correu em direção a ele e falou, você é amado. Ah, isso é poderoso demais. Depois o filho chegou e falou, me perdoa, pai, deixa eu trabalhar com você aí. Ele falou, não, você não entendeu nada. Você é amado, não precisa pedir perdão, não. Oh Deus, esse é o Deus que nos ama, esse é o Deus que preferiu morrer do que viver sem nós eternamente. Ele decidiu se entregar naquela cruz, porque Ele falou, eu prefiro sofrer o que tem que sofrer, mas eu vou ter eles para mim todos os dias da minha vida. Ah, teve um dia que o Senhor estava naquela cruz e Ele sentiu o abandono do Pai. Ele sentiu na pele o que era ser abandonado. Ele sentiu na pele o que era ser desprezado. Ele sentiu na pele o que era viver no átrio. Ele sentiu na pele o que era não poder desfrutar do santo dos santos, entrar lá onde só um sumo sacerdote podia entrar. Ele sentiu isso na pele. E depois que ele sentiu isso na pele, dizendo, Pai meu, por que o Senhor me desamparou? Ele voltou para os seus discípulos e ele falou, eu sei esse sentimento que vocês estão sentindo. Eu sei esse sentimento de derrota, de frustração que o pecado traz, que o distanciamento traz. Mas eu tenho algo para dizer para vocês. A partir de hoje, eu jamais te deixarei. Eu nunca vou te abandonar. Eu vou estar com vocês todos os dias. Todos os dias. Isso é poderoso. Ele decidiu nos amar. Ele decidiu viver por nós. Largue a sua vida. Abandone ela. Fala, eu não quero mais de fato viver, Senhor. E as pessoas vão perguntar, mas por quê? Porque agora eu descobri alguém que vive em mim. E Ele é bem melhor do que eu. Ele faz melhor do que eu. Pare de fazer, querido. Pare de fazer nas suas forças. Pare de lutar nos seus braços. Quando eu falo isso, não é para você parar de trabalhar para Deus, não. Não é para você ser passivo, não. É simplesmente para você não querer fazer mediante aos seus esforços, a sua capacidade humana. Olha, preste atenção, você não presta. Diga glória a Deus. Que animador, né, Léo? Ah, mas aquele que está dentro de você, ele presta e presta muito. E a palavra de Deus fala que agora as pessoas olham para nós e não vê mais o que não presta, mas eles veem aquele que presta porque eles enxergam Jesus Cristo de Nazaré. Essa é a glória de Deus. A glória de Deus é se manifestar em vasos de barro para que Ele receba todo o louvor. Deus é poderoso, queridos. Deus é poderoso. Oh, glória. Agora eu estou inserido na graça. Eu estou inserido na graça porque Ele preferiu morrer do que viver sem mim. Você entende isso? Então diga, eu estou inserido na graça. Porque Ele preferiu morrer do que viver sem mim. Fala, papai me ama. Ele me ama, Ele me quer. Oh, glória a Deus. Ele deseja se relacionar comigo o tempo inteiro. Papai me quer.
Não é o seu pecado, não é a sua fraqueza, a sua covardia. Podia ficar apontando o dedo aqui o tempo inteiro. Você é um covarde, você é um fracassado, você é um derrotado. Ah, mas eu prefiro olhar para você e falar: você é um abençoado do Senhor Jesus. O Senhor chegou para Abraão e falou: sê tu uma bênção, porque eu sou a sua bênção. A mesma coisa o Senhor tem falado para você: seja vocês uma bênção. E você vai falar: eu não consigo. Eu já fiz, já sou e sempre serei por vocês uma bênção. Oh, glória! Agora, de quem depende a inclusão? Esse texto eu escrevi uma... Os meninos vão saber. Eu escrevi uma historinha que de fato o Senhor me fez lembrar e isso me marcava. Quem gosta de jogar bola aqui desde de pequeno? Quem jogava bola na infância? Os meninos. As mulheres também vão se enquadrar nisso. Às vezes as mulheres tinham umas bonecas que ninguém tinha. Mas como eu sou homem, eu lembrei do fato da bola. O Pipe é ruim de bola para chuchu. Mas catava no gol, catava bem no gol. Era normal na nossa infância um canela de pau ter uma bola. Era ou não era? Normal, canela de pau era o primeiro a chegar na quadra, querido. Chegava como? Com a bolinha do lado, a melhor chuteira, o melhor meião da Nike, Os pobres pegavam a meia calça da mãe e vestia por cima. Cara, não, caneleira, tornozeleira, tudo ele tinha. Ele chegava, mas o bicho era ruim. Só que ele estava no jogo. Por que ele estava no jogo? Por causa da bola. Ele fazia parte do jogo porque ele estava na bola. Agora, quando o Senhor me fez lembrar disso, Ele falou: tem muito crente pensando dessa maneira. Tem pensando que é por aquilo que ele possui, por aquilo que ele faz, pela capacidade dele. Deus olhou para ele e falou: aquele cara tem a bola. Aquele cara é demais, eu preciso pôr ele no jogo. Tem crente pensando assim, sim ou não? Tem, seu covarde. Até há pouco tempo você pensava assim também. É, porque eu jejuo. Essa semana eu jejuei e quando eu oro... A palavra está sendo boa? Não minta. Está sendo boa? Acredita que eu nem jejuei para pregar ela? Ou vou dizer algo mais. Olha só. Vou dizer algo mais revelador ainda. Ai, meu Deus, vou me expor. Hoje eu me exponho. Eu não jejuei nenhum dia por essa palavra. E eu tive 7 dias para jejuar. Porque o pastor falou para nós domingo, né? Domingo ele já chegou aqui e falou: Léo, você prega tal. O Pipe, se ele não jejuar, ele é mais covarde ainda. Porque ele vai ter 15 dias. Agora a palavra está sendo bênção? Porque não é o meu jejum. É a palavra. Não é o que eu faço, é o que já está feito. Não é o que eu escrevo, é o que já está escrito. Essa é a revelação da glória e da graça de Deus. A palavra de Deus fala que a glória dele é se expressar através de barro. Que brilho tem em barro. Que glamour tem em barro. Nenhum. Barro você faz isso, para tirar do pé, você pega uma mangueira e limpa. Agora vê se você melecar seu pé no ouro. Se você bate para ele sair. Você anda com calma. Ai meu Deus, tomara que eu chegue em casa com todo esse ouro. E se você não arrancar o sapato e enfiar no bolso? Falar, esse eu não perco. É por isso que nós somos barro e o ouro é Deus. Ele é a glória. Ele é a glória. Mas esse pensamento cresceu conosco, querido. Que eu precisava ter a bola para estar inserido. Agora, a segunda parte dessa história é o que mais me contagia. Fora o Bambambam, o dono da bola, da caneleira de ouro e do meião da Nike, tinha um monte de favelado lá no meio. E o mais interessante de todos,
todos os favelados jogavam o mesmo futebol. Vou te comer se você não sair daqui. Engoli para ele parar de encher as paciências. Querido, isso é a maior glória do mundo. Maior glória do mundo é aqueles que não têm condição está dentro do jogo. Isso é o que a graça fez na sua vida. Você não tinha condição nenhuma. Você era um pobre, miserável, pecador. Mas a graça decidiu olhar para você e falar: a partir de hoje eu faço de vocês novas criaturas. E em Cristo Jesus vocês serão mais do que vencedores. Mais do que vencedores. Todas as coisas é possível ao que crê em Jesus, na graça que é uma pessoa, e essa pessoa se chama Jesus Cristo de Nazaré. Tudo é possível. Você está num jogo, diga glória a Deus, e você nem tem a bola. Isso é muita bênção. Pior ainda, eu escrevi isso aqui, mas no livro eu não escrevi. Pior ainda era para mim, que era ruim e ainda não tinha bola. Diga misericórdia. Mas eu estava no jogo, porque quem me coloca no jogo é Jesus. Quem me coloca no jogo é aquele que pode pagar o preço. Ninguém pode pagar o preço, querido. O dono da bola não pode pagar o preço. Se tiver que colocar um dono de bola, ou melhor, alguém que pode pagar um preço é o dono do jogo. E o dono do jogo é Jesus Cristo. Ele já traçou tudo. Ele já projetou todo o jogo. Eu vou dizer algo para você. Sabe o que é o mais gostoso desse jogo? É que o final dessa história já está escrito. E esse campeonato já tem um vencedor. É a igreja do Senhor Jesus. Ela